Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Sescap Paraná. Hoje com o tema Programa de Crédito do Trabalhador, a medida provisória 1292 de 2025, que visa esclarecer as principais mudanças trazidas por esta medida provisória. Nós teremos aproximadamente uns 50 minutos de apresentação e mais uns 15 minutos para resposta às perguntas que vocês poderão enviar pelo chat. A nossa palestrante de hoje será a Maria Lúcia de Camargo, coordenadora de representação do FGTS em Curitiba, vinculada à Centralizadora Nacional de Operações do FGTS do Trabalhador. Antes de eu passar a palavra para ela, quero aqui agradecer a presença da Elisete Ferreira de Carvalho, a nossa diretora secretária-geral, ela que irá intermediar as perguntas ali ao final da live, e também a presença do nosso diretor de eventos, Amaury Nascimento. Então, bom dia, Maria Lúcia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo também. Podemos iniciar? Sim, podemos. Obrigada. Obrigada a você. Bom dia, pessoal. E primeiramente quero agradecer aí ao Sescap pela tão rápida, né, organização aí desse momento para a gente ter essa conversa. E o nosso objetivo aqui é auxiliar aos empregadores, aos escritórios de contabilidade, para que possam absorver com mais facilidade aí essa nova obrigação que vai trazer aí o crédito do trabalhador, que é o novo formato de empréstimo consignado. Eu vou deixar um minutinho aqui nessa tela, que tem esse QR Code, e vou pedir para vocês a gentileza de vocês fazer a leitura aí do QR Code para ir responder o questionário. É bem importante para que a gente possa saber a aceitação aí da nossa conversa, né? Se vocês estão achando legal, e até para que os nossos gestores possam talvez organizar outros momentos como esse, tá? Então, reforçar mais uma vez o quanto é importante para nós aqui da Caixa e do Fundo de Garantia que vocês preencham aí esse formulário. Eu vou deixar um minutinho aqui na tela, trazer algumas questões aí iniciais do que a gente vai ver na nossa apresentação. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou a coordenadora da representação do Fundo de Garantia de Curitiba. Eu estou aqui hoje para fazer a apresentação, tem mais dois colegas aqui me apoiando, que é o Paulo e a Juliana, não estão aparecendo no vídeo, mas estão aqui ao meu ladinho também. E nós, na representação, somos vinculados à Centralizadora Nacional do Trabalhador, mas que em parceria com a Centralizadora Nacional do Empregador, né, fizemos aí esse material para trazer para vocês. Então, na ação do crédito do trabalhador, são vários entes envolvidos, a gente vai ver mais para frente, como também o Ministério do Trabalho, a Dataprev e as instituições financeiras, e a Caixa entra, né, o FGTS entra, porque o recolhimento é feito através da guia do FGTS digital. Então, o pagamento, né, do empréstimo vai ser através da guia. A nossa atuação aqui, ela tem como objetivo reduzir, então, e adequar o endividamento dos trabalhadores brasileiros, em linha com a educação financeira. Vai auxiliar para que eles possam trocar, talvez, um crédito com uma taxa mais alta por uma taxa menor. É uma obrigação acessória do empregador, assim como as demais já existentes hoje no E-Social. E a gente vai ver como que está o formato hoje, né? Vamos tratar aí, vamos ver nas próximas telas, tem bastante conteúdo para vocês, mas é importante já reforçar que todos os entes estão trabalhando para que fique mais automatizado possível, para que vocês possam fazer o acompanhamento aí dessas obrigações, né? Das pessoas ali que têm o empréstimo consignado e o controle dessas parcelas. Bom, aqui hoje vamos tratar então exclusivamente sobre o crédito do trabalhador, outras questões de FGTS, vocês continuam tratando aí nos canais convencionais, que vocês já têm conhecimento. Ao final da apresentação, a gente vai ter aí um tempinho para pergunta, então vou pedir a gentileza que vocês concentrem as perguntas para o final, porque a gente tem bastante material para ver e pode ser que, de repente, na própria apresentação e aqui nas nossas falas, vocês já tenham essas dúvidas sanadas, tá? Então, um momentinho no final. Então, vou passar aqui, se de repente alguém ainda não conseguiu pegar o QR Code, no final a gente traz ele novamente, tá? Então, passando aqui a primeira telinha, um pouco do que a gente vai ver. Vamos ver aqui o que é o consignado.
Vamos falar brevemente da jornada do empregador, também porque vocês podem receber dúvidas aí dos trabalhadores, né, de como fazer a contratação. O nosso foco, que vai ser a jornada do empregador. Vamos ver já algumas perguntas frequentes. Vamos divulgar para vocês também os canais de atendimento e o tempinho de dúvidas ao final. Então, o que é o consignado, este consignado? Então, é uma nova linha de empréstimo consignado, lançada pelo governo federal e que oferece empréstimo com juros mais baixos para todos os empregadores selitistas. Opa, perdão, trabalhadores selitistas, incluindo aí os empregados domésticos, os trabalhadores rurais, assalariados, ou seja, os empregados dos MEIs, né, do microempreendedor individual, e o diretor não empregado com direito ao FGTS. A contratação é feita diretamente pelo trabalhador pelo aplicativo da CTPS Digital. Então, está disponível para todos esses trabalhadores. As categorias que são contempladas no momento são a categoria empregado, 101, doméstico, 104, rural, 102 e diretor não empregado, 721. Outras categorias não estão contempladas no momento, como, por exemplo, aprendiz, temporário, intermitente e ainda algumas outras. Então, essas outras categorias, ao tentar fazer simulação no aplicativo, pode dar mensagem de impedimento. Tendo outros empregados que relatem para vocês aí que está aparecendo impedimento, a nossa sugestão é que vocês verifiquem lá na social como que está a categoria do empregado, se está correta. Se estiver correta e for uma dessas contempladas, a orientação é pedir para que o trabalhador verifique pelo 158, é um dos canais de atendimento. Mais para frente a gente vai divulgar todos os demais, tá? Bom, então como que era o consignado antes? A gente tinha uma necessidade de celebrar um convênio entre a empresa e a instituição financeira para que fosse possível o consignado. A instituição fazia o desconto direto na conta bancária quando caía o salário. E aproximadamente 4 milhões de trabalhadores atingidos aí, né, contemplados por essa modalidade de crédito consignado. E aqui, nesse formato, o trabalhador ele não tinha autonomia para contratar um empréstimo com outra instituição financeira, somente com aquela que a empresa tinha o convênio. E nesse novo formato vai ser um sistema de leilão. Então, o trabalhador ele vai poder escolher ali qual instituição financeira que ele prefere, tem a preferência, confiança, ou a que oferecer a menor taxa de juros. Então, várias instituições ofertando ali para ele a proposta de empréstimo. Então, com a medida provisória 1292, ela alterou as disposições, a disposição sobre essas operações de crédito consignado. São 47 milhões de trabalhadores aí com carteira assinada, então, que podem ser contemplados, né? Um número muito maior do que no formato anterior. A averbação desse contrato, ela ocorre diretamente pela Dataprev. Então, os trabalhadores CLT, né, todas aquelas categorias que a gente já viu, estão contemplados. Não depende mais de convênio. E o empregador vai fazer o desconto do salário e fazer o recolhimento na guia do FGTS Digital ou pelo DAI. E substitui a modalidade do consignado anterior. A expectativa aqui, a gente tem um cenário divulgado aí pela Febraban, de que até o ano de 2029, 19 milhões de empregados optem por esse novo formato de consignação. Aí, com liberação de aproximadamente 120 bilhões de empréstimos e com menores taxas de crédito do mercado. Então, esse novo sistema, ele possibilita, né, e auxilia o trabalhador trocar uma dívida mais cara que ele tenha, como talvez um cartão de crédito ou o crédito rotativo, por uma dívida menor, auxiliando assim também na questão do controle financeiro dele, da educação financeira, auxiliar ele para que ele possa sair talvez de taxas mais caras. As regras gerais. Então, a margem ela será de até 35% que ele pode comprometer da remuneração líquida.
o prazo de até 96 parcelas, em geral, e se for empregado seletista de empresa pública, aí até 144 parcelas. A disponibilidade disso também já é pela Dataprev. E a taxa de juros utilizada será uma média das taxas praticadas obtidas pelo Banco Central. Então, esse cálculo da margem, ele não é uma obrigação, uma preocupação para o empregador, porque ela será disponibilizada e calculada pela Dataprev. Então, a instituição financeira também não vai precisar se preocupar com esse cálculo. A remuneração líquida que menciona ali, que vai incidir o percentual, ela é obtida com base nas informações que o empregador presta no E-Social, contemplando as rubricas de vencimento e informativas com incidência de contribuição previdenciária. A margem, então, é calculada a partir da última competência disponível e são considerados aí, por exemplo, o evento S1200 e outros eventos de remuneração para fazer este cálculo. Então, vamos ver aqui um pouquinho dos papéis, né? Quem são os atores aí envolvidos nesse crédito do trabalhador. Então, os clientes, né, que são os trabalhadores que iniciam a contratação pela plataforma da CTPS Digital, a Dataprev, que gerencia todo o processo, incluindo a gestão das margens e dos contratos, o MTE, que habilita e acompanha as instituições financeiras e faz ali a habilitação, as instituições financeiras que ofertam aí, né, para os empregados pelo portal da CTPS Digital as propostas, e agente operador, no caso, nós aqui representando, recebe o valor do empréstimo descontado em folha pelo FGTS Digital e repassa para a instituição que fez o consignado. O SERPRO faz a geração da guia do FGTS Digital e DAI e repassa as informações para a Caixa quanto agente operador. E o empregador, né, no caso vocês, a grande maioria de vocês, que faz o desconto em folha e faz o repasse por meio da guia do FGTS Digital. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o papel de cada um dos entes, a portaria 433 traz as atribuições aí de todos esses atores. Então, vantagens que temos aí para os trabalhadores. Então, taxa de juros reduzida, o desconto diretamente na folha de pagamento, prazo flexível e a contratação 100% digital. Não tem necessidade mais de se deslocar para uma agência para fazer isso presencialmente. Aqui, bem importante, em breve, algumas notícias na mídia já falam disso, mas ainda não está acontecendo dessa forma. Em breve, então, em caso de demissão, o trabalhador poderá usar parte do FGTS como garantia para quitar parte da dívida. Então, que vai ser 10% do saldo ou 100% da multa rescisória. Mas então, como eu comentei, ainda não está vigente. Então, em breve teremos, tá? Essa possibilidade também. Essas vantagens para o trabalhador, quem vai proporcionar é a empresa, o empregador, por fazer, né, a escrituração no e-social nessa nova modalidade de empréstimo. Então, um papel muito importante é o de vocês de proporcionar todas essas vantagens aí para os trabalhadores. Então, pontos de atenção. Não há relação com o saque aniversário. Então, algumas pessoas acham que saque aniversário essa nova modalidade de empréstimo, elas estão juntas, mas não. Então, as duas modalidades continuam operando ao mesmo tempo. E o FGTS, como garantia, que a gente viu na telinha anterior, está previsto para o segundo semestre de 2025. Não temos exatamente a data. Como que vai funcionar essa operacionalização do fundo de garantia? Ainda está sendo construída essas regras junto ao Ministério do Trabalho, tá bom? Então fica aqui também já a dica para que vocês acompanhem aí os portais oficiais, para vocês estarem por dentro aí dessas, conforme for tendo a divulgação dessas novas regras. Então, brevemente, vamos falar um pouquinho da jornada do trabalhador para que vocês possam aí prestar as orientações. Geralmente vocês são aí, né, contatados com dúvidas dos trabalhadores, então para que vocês também possam prestar esse suporte. A jornada do trabalhador
Então, ela vai ser por meio do aplicativo da CTPS Digital, disponível aí nas lojas, né, nas lojas de aplicativos para fazer o download. Então, essa carinha dele aí, carteira de trabalho digital. Então, o consignado via CTPS digital, bem assim, uma visão macro, o trabalhador vai entrar, vai fazer a simulação de empréstimo e solicitar a proposta. As instituições financeiras, em até 24 horas, vão enviar para ele as propostas. O trabalhador vai escolher qual o valor, quantas parcelas ele quer pagar, e as instituições vão devolver para ele. Então, também pelo aplicativo, informando a taxa de juros, né, e quais as instituições que têm interesse em conceder esse empréstimo para ele. O trabalhador, então, faz a avaliação das propostas e faz a contratação na instituição ali que melhor, né, atender ao que ele necessita, diretamente pelos canais das instituições financeiras. Então, pelo próprio aplicativo, quando ele escolhe qual instituição ele quer, ele já é direcionado para o canal da instituição financeira. Então, a contratação, ele confere as propostas recebidas, né? Então, essa carinha aqui da tela que ele vai receber, por exemplo, né? Aqui no nosso exemplo, um valor de R$ 1.000, 11 pagamentos de 110, e aqui a taxa ofertada, nesse exemplo, 2,59. Existem várias taxas, cada banco vai oferecer as suas taxas, algumas menores, vai ficar a critério do trabalhador qual ele vai optar. E aí o trabalhador escolhe qual instituição ali que ele deseja fazer essa contratação. Ah, essa operação de empréstimo, entrou em produção em 21 de março. No momento haviam 21 bancos habilitados. E a previsão de que a gente chegue a ter aí 80 bancos operando. E não há necessidade do trabalhador ter uma conta prévia junto a essas instituições, tá? Então, ele pode solicitar ali o empréstimo junto à instituição, mesmo sem ele ter uma conta. As regras. Então, o trabalhador vai poder ter apenas uma operação de crédito consignado por vínculo empregatício. Se ele só tem uma empresa na qual ele tem o vínculo empregatício, é apenas um crédito consignado que ele pode solicitar. Se é uma pessoa que tem dois vínculos ativos, como por exemplo, talvez um professor que tem contrato aí com mais de uma empresa, aí ele pode ter por vínculo empregatício também mais de um vínculo, né? Então, é uma operação por vínculo. Quando do término do vínculo de um contrato ativo, esse vínculo ele passa para uma situação encerrado por término de vínculo. Então, a empresa é responsável por fazer a retenção do valor da parcela e o pagamento na guia do FGTS digital, enquanto esse trabalhador está ativo. A partir do momento que o vínculo é encerrado, a obrigação passa a ser do trabalhador. Em caso de afastamento, como no caso de saúde ou maternidade, não há retenção do valor na folha daquele mês. E o trabalhador fica responsável por fazer a regularização diretamente com a instituição financeira. Ainda aqui sobre esse ponto, no caso de talvez o trabalhador teve faltas naquele mês e diminuiu a remuneração dele, e não seja possível fazer o recolhimento integral da parcela do empréstimo consignado. Então, tanto no caso de não ser feito a retenção, quanto ser feito a retenção parcial, é necessário que o empregador comunique ao trabalhador para que ele faça a regularização junto à instituição financeira. E em caso de vínculo encerrado, o trabalhador deve contatar a instituição financeira para que ele possa regularizar. Ou seja, se o vínculo foi encerrado, a obrigação passa a ser do trabalhador com a instituição. Então, agora vamos entrar aí no nosso, né, item principal, que é a jornada do empregador. Então, algumas premissas. O vencimento do consignado, ele segue a mesma regra do FGTS mensal, que é até o dia 20 do mês seguinte. Não é possível fazer o pagamento de uma parcela de consignado vencida. Então, se vocês tentarem fazer o pagamento depois da data, não tem o recálculo da guia, não tem aplicação de encargos, porque não é possível fazer o pagamento depois da data. Então, por exemplo, a guia foi gerada e tenta fazer o pagamento no dia 21. Não será mais possível.
tá? Depois que for efetuado o pagamento da parcela de uma determinada competência, não é possível fazer um novo pagamento para a mesma competência. E sanções administrativas ou penalidades aos empregadores que não fizerem escrituração de empréstimo serão disponibilizadas aí pelo Ministério do Trabalho em outro momento. Ainda não sabemos. Então, aqui, sobre ainda essa tela, se o trabalhador fizer, né, essa tentativa aí de pagar então no dia 21, não será possível. Se por acaso o empregador não fez o recolhimento da competência 5, digamos, ele vai ter que regularizar isso por outros meios, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas no mês seguinte, ele volta a fazer o recolhimento, a retenção e o pagamento da guia normalmente, sem prejuízo, né? Então, não fez de um mês, no outro mês ele retoma aí a fazer corretamente aí a retenção e o pagamento. E sobre a questão das penalidades, ainda não sabemos quais são. Então, elas serão divulgadas em breve, estão sendo, compete ao Ministério do Trabalho, e eles vão divulgar, então, quais serão essas sanções, tá? Só nos foi passado até o momento que haverão. Então, mais uma vez, reforço para que vocês acompanhem aí os canais, né? Os canais próprios aí, tanto do Ministério do Trabalho e do Social, para que vocês estejam por dentro aí de quais serão essas penalidades também. Falando um pouquinho sobre o empregador doméstico. Então, no caso de doméstico, o valor ele é recolhido via DAI, né, tanto mensal quanto rescisório. O e-social ele busca as informações na CTPS digital e inclui já automaticamente na folha do trabalhador, na folha de pagamento. O empregador ele basicamente vai confirmar os valores e faz a retenção e o pagamento ali da guia. E se tiver situação de divergência do valor ou valor insuficiente, nessa guia só tem a opção de exclusão, não tem como fazer a edição desse valor. Então, ele exclui e regulariza depois com a instituição financeira, se for o caso, ou confirma ou exclui. Aqui no caso de microempreendedor individual, o MEI, né, e o segurado especial. Então, os valores do trabalhador de MEI e de segurado especial, eles são recolhidos via DAI, mesma lógica do empregado doméstico. A diferença vai ser que ele vai ter mais o consignado ali para informar no caso de desligamento do trabalhador. No caso de trabalhador de MEI ou segurado especial, que teve a rescisão por motivo que permita o saque do FGTS, o trabalhador vai acessar o FGTS Digital, gerar a guia rescisória, com os valores ali, né? Os valores que cabe, como o mês da rescisão, 13º proporcional, aviso e multa, e os valores do consignado seguem o mesmo vencimento do FGTS e são incluídos na guia do FGTS Digital. E na situação de haver uma demissão que seja por um motivo que não permita o saque do FGTS, como, por exemplo, um pedido de demissão, aí o valor do consignado entra na guia do DAI, tá? Referente ao mês do vencimento. Então, se for um motivo que permita o saque do FGTS, guia do FGTS digital. Se for pedido de demissão, um motivo que não permite o saque do FGTS, o valor vai direto no DAI. Então, a novidade aqui é o consignado, o fluxo, os demais, né, continua tudo igual, não tem alteração. Aqui trazendo um pouquinho para vocês do fluxo, de como é que vai funcionar esse fluxo do empregador. Então, começa a jornada ali pelo trabalhador, que pelo aplicativo da CTPS digital ou diretamente com a instituição financeira faz essa contratação. A Dataprev, que é a gestora do contrato, desse consignado, né? Então, passa tudo por ela. Aqui, entre os canais onde vocês vão fazer o acompanhamento dos empregados que fizeram a contratação do consignado. Então, o DET, que menciona aqui, ele é um canal de comunicação que vai mandar uma mensagem para vocês na caixa postal sempre que um novo empregado fizer um empréstimo consignado, para que vocês tenham a ciência, né, e façam então a retenção desse valor
diretamente na folha. O DET, então, ele vai mandar uma mensagem simples na caixa postal dizendo, ó, há uma nova mensagem para você, acesse o portal Emprega Brasil. E aí, no portal Emprega Brasil, é que vocês vão obter todas essas informações. Sobre o DET ainda, vocês têm que fazer o cadastramento dentro dele, informando qual é o e-mail para qual ele deve direcionar as mensagens daquela empresa. Então, é bom que vocês façam também, que auxilia no acompanhamento. Mas as informações mesmo, elas estarão disponíveis no portal do Emprega Brasil. Aqui entra a parte de vocês, né? O empregador vai gerar a folha de pagamento, fazendo já esse desconto, vai no e-social informar esse evento do empréstimo, né? Desse consignado, que é o evento 9253, e gera a guia do FGTS com esse pagamento, com esse valor que foi descontado do trabalhador. A Caixa, né, a Caixa quanto agente operador, apropria esse pagamento, repassa para as instituições financeiras e envia informação lá para a Dataprev que foi feito o pagamento. Detalhando aqui um pouquinho mais o fluxo do trabalhador, do empregador. Então, o empregador, ele vai receber as notificações de que teve um novo consignado, né, que ele precisa fazer essa retenção via DET, ele vai fazer a consulta no portal Emprega Brasil, vai fazer o desconto dessa parcela que está informada lá no portal Emprega Brasil no salário, na folha do trabalhador, escritura o valor no e-social, nessa rubrica 9253, gera e paga a guia da FGTS digital. No caso de DAI, então esse valor já vem, a escrituração, ela já é pré-preenchida no e-social, a guia já vem pronta. Bom, então, aqui reforçando mais uma vez, hoje o empregador precisa acessar o portal ali o portal, né, Emprega Brasil para poder fazer essa consulta. Mas que os entes, né, envolvidos aí já estão trabalhando numa aplicação para que faça a comunicação entre os aplicativos, para que fique mais fácil o acompanhamento e a gestão por vocês, aí empresas, escritórios de contabilidade. Para acessar o portal Emprega Brasil, é necessário certificado ou GovBR, né? E o empregador também pode outorgar poderes aí para outras pessoas física ou jurídica. E se ele fizer o acesso pelo CNPJ base, ele já consegue ver tanto matriz quanto filial. Nesse portal Emprega Brasil, ele vai ver, por exemplo, as competências, a quantidade de empréstimos, os pagamentos realizados. Então, ele consegue fazer um acompanhamento também aí por esse portal. Então, aqui trazendo para vocês o cronograma, considerando o primeiro recolhimento, né, que foi agora, desde 21 de março, que está aberta essa opção para os trabalhadores fazerem a contratação, solicitação de propostas. Então, 21 de março, né, desde lá, o trabalhador pode solicitar a proposta. De 21 de março até 20 de abril, ficou disponível para que eles fizessem as simulações e as contratações. E aí, considerando que ele fez a contratação nesse período, de 21 de abril a 25 de abril, fica disponível tanto pelo DET ou diretamente no portal Emprega Brasil a informação para a empresa, para o empregador, de que ele tem um empregado que fez o consignado, que ele precisa fazer a retenção, né, e posteriormente o pagamento desse valor na guia. Para escrituração no e-social, o prazo é de 1º de maio até 16 de junho. E o pagamento da guia do FGTS Digital ou DAI no dia 20 de junho. Então, esse cronograma, ele foi elaborado pela Dataprev, considerando aí os prazos de fechamento da folha no e-social. Então, esse período de 21 a 25, ele é um prazo operacional para disponibilização das informações que estarão das consignações aptas aí para desconto na competência seguinte. Tem essa data aí de 21 a 25, porém as informações elas não expiram, tá? Então fica disponível aí, foi elaborado, né, pela data prévia essa data, que seria o ideal vocês verificarem até o dia 25 para vocês terem tempo suficiente para fazer aí os descontos na folha seguinte. Mas as informações ficam disponíveis aí a qualquer momento para que vocês possam fazer essas consultas. Então, trazendo aqui um cronograma mais detalhado, né? Então, vamos focar aqui na primeira competência,
que é a competência de maio, que é referente aos empréstimos, então, realizados de 21/3 a 20/4, né? E os contratos também realizados aí nesse período. A notificação via DET e no portal do Emprega Brasil fica disponível de 21/4 a 25/4, ou seja, já está disponível, né? Vocês já podem fazer, então, a verificação lá, se vocês já têm algum empregado que fez o empréstimo consignado, para vocês já se organizarem para fazer esses descontos. Também no formato simplificado, da mesma forma, as mesmas datas. A escrituração no e-social, então, disponível aí de 1/5 a 16/6, e o pagamento dessa guia, então, do empréstimo que ele fez lá desde 21 de março, fica o pagamento para a guia do dia até o dia 20. Bom, então, aqui a competência, né? Trazendo aqui para que vocês tenham essa ideia da competência maio. Uma coisa só que eu não comentei antes, mas para vocês saberem e depois poderem consultar até os outros calendários, a gente vai disponibilizar ao final essa apresentação para vocês, tá? Então, o pessoal aqui do Sescap vai divulgar para vocês, creio que aqui diretamente na página deles. Então, fiquem tranquilos, se de repente alguma informação que vocês gostariam de anotar ou printar, não precisam se preocupar que a gente vai disponibilizar essa apresentação. Então, trazendo para vocês aqui como que vai ser as guias do FGTS, né? No caso aí de haver algum empregado com empréstimo consignado. Então, vão ser duas opções de guia. A guia rápida. Então, essa guia rápida, ela já vai trazer os valores preenchidos. Então, ela já vai trazer tanto o valor de FGTS do mês, quanto o valor do empréstimo consignado. Creio que esteja dando para vocês verem aí a nossa tela, está um pouquinho pequenininha, mas se não, também depois vocês vão receber a apresentação e conseguem olhar com maior detalhe. E tem a opção da guia parametrizada. Então, a guia rápida, ela já vem com os valores prontos ali, né, fechados, conforme o que vocês informaram no e-social. E a guia parametrizada, ela tem a opção de vocês fazerem alguns ajustes. Como talvez o caso de uma empresa que não faça o recolhimento do FGTS, né? Deixa para fazer o recolhimento depois, talvez no parcelamento. Pode fazer isso. Então, ela pode deixar o FGTS para depois, mas o consignado não. O consignado ela já descontou do empregado, então o consignado é obrigatório fazer esse recolhimento. Então, aqui a guia parametrizada, ele pode, então, excluir o FGTS, ou ele pode incluir talvez algum empregado que não esteja ali contemplado, né? Também é uma possibilidade. E ali vai ter os passos, né? Quais os passos que ele vai fazer, definir o vencimento, selecionar os débitos, ele pode fazer ajuste de valor também. Todas essas opções de ajustes, então, na guia parametrizada. Aqui trazendo para vocês o relatório, tá? A opção de relatório que vocês vão ter para fazer esse acompanhamento. Então, aqui ele vai trazer qual é o empregado, né? Qual que é o trabalhador, qual que é ali o banco, né? O número do contrato, a instituição financeira e qual o valor, tá? Para auxiliar vocês aí no controle também de quem são esses empregados para fazer todo esse acompanhamento. Então, hoje a gente tem esse relatório, mas outros relatórios também serão criados aí para facilitar, para que vocês façam todo esse acompanhamento. Aqui trazendo para vocês uma guia, tá? Então, trazendo um exemplo para vocês de como que ficaria a guia do FGTS digital aí já com o consignado. Então, um exemplo, né, fictício, no caso do empregado aqui, né, de nome Rafael. Então, digamos que esse empregado ele tem um salário de 10 mil, ele vai ter ali um FGTS do mês de R$ 800 e ele contratou uma parcela aí de consignado de R$ 400. Então, considerando apenas, né, esse desconto, a gente sabe que tem outros também, mas aqui um exemplo bem simples, considerando apenas o consignado, nesse mês ele receberia o valor, então, o salário líquido ali de 9.600, tá? E o FGTS, a guia do FGTS, no valor total de 1.200. Então, que essa guia já estaria contemplando o FGTS e também o valor do empréstimo consignado. Algo importante para destacar aqui é que o desconto, ele é no salário, né? Então, ele é direto do pagamento. Ele não tem relação com o FGTS, como talvez alguns empregados pensem, né? Então, vai ser descontado diretamente do salário dele.
Então, neste momento, sem nenhuma vinculação aí, sem relação com o FGTS. É bom deixar, né, os seus empregados aí bem cientes disso. Se fizerem a contratação, o desconto vai ser direto no pagamento. E aí vamos entrar aqui nessa sessão de perguntas, né? Algumas perguntas frequentes aí já que estão disponíveis nas páginas ali do Ministério do Trabalho e também na página do E-Social. Então a gente trouxe aqui algumas mais pertinentes, que já podem ajudar vocês aí também nas dúvidas, né? Que talvez vocês tenham. E aí também, se de repente não tiver aqui, a gente pode conversar, daqui a uns minutinhos vamos ter aí um tempinho para as dúvidas. Então, aqui a primeira pergunta. Quando o trabalhador deverá fazer o desconto da primeira parcela de empréstimo consignado no salário do trabalhador? E qual que vai ser a data de pagamento da guia? Então, a competência, né, para o desconto da primeira parcela, ela vai ser definida de acordo com a data da contratação do empréstimo consignado. Então, vão ser sempre considerados os contratos que foram firmados entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês atual. Como no exemplo, a gente viu lá o cronograma da Dataprev, né? Então, foi do dia 21 de março ao dia 20 de abril, contemplados agora para essa competência de maio. Então, aqui, e o pagamento, né? Todo dia 20. O pagamento da guia sempre no dia 20, a mesma data do vencimento da guia do FGTS Digital. Próxima pergunta. Posso pagar o débito de consignado no FGTS Digital após vencimento? Então, não pode. O FGTS Digital, ele não permite o recolhimento de débito de empréstimo vencido, empréstimo consignado vencido. Então, se não fez o pagamento na data, o empregador vai precisar procurar a instituição financeira que concedeu aquele empréstimo para regularizar a situação. E a empresa fica responsável por algum encargo ali decorrente desse pagamento em atraso. Então, aqui lembrando, né, o nosso objetivo é auxiliar vocês e deixar bem ciente aí das obrigações para que seja o mais tranquilo possível. Então, é bem importante esse ponto aqui de fazer o pagamento no dia, né? Porque senão depois a empresa vai ficar com essa responsabilidade porque ela fez o desconto do trabalhador e não repassou na guia do FGTS digital. Então, aí ele teria que entrar em contato com as instituições financeiras. Hoje, esse fluxo com as instituições financeiras, ele ainda está sendo construído. Então, neste primeiro momento, é mais importante ainda, né, que vocês cuidem aí com a questão do prazo, para não deixar de recolher, né, no prazo correto, porque ainda não existem esses canais bem definidos de como que o empregador vai entrar em contato com as instituições financeiras para fazer a regularização. Próxima pergunta. Como proceder quando a empresa realiza a retenção de valores de empréstimo consignado, mas não efetua o pagamento da guia do FGTS digital dentro do prazo? Então, se o empregador não faz o pagamento até a data, ele está ali sujeito às penalidades, né, que serão definidas e divulgadas aí pelo Ministério do Trabalho. E na hipótese de inadimplência ou outras irregularidades no processo de quitação das parcelas, o empregador deve acionar os canais das instituições financeiras para regularização, como a gente viu no exemplo anterior também. Próxima pergunta. Posso corrigir, retificar no social informações da retenção de parcelas de empréstimo consignado? Como que será o impacto no FGTS digital? Então, as retificações no e-social, elas não produzem efeito quando a guia já foi paga ou se o valor tiver vencido. Então, nessas situações, os ajustes, eles devem ser feitos diretamente com a instituição financeira. Não tem como retificar mais uma guia que já foi paga. Então, informou talvez um valor incorreto, a menor ou a maior, vai precisar tratar diretamente com a instituição financeira, através dos canais aí que estão sendo construídos. Próxima pergunta. Os valores de empréstimo consignado do mês anterior ao desligamento serão antecipados da mesma forma que o FGTS? Então, não. O vencimento da parcela do empréstimo consignado, ele é no dia 20 e só vai ser antecipado quando o dia 20 for um dia não útil. Então, sempre vai ser no dia 20, não há necessidade de fazer pagamento antecipado.
É importante destacar que se na guia houver débitos de FGTS e de consignados com vencimentos diferentes, a data do pagamento ali deve ser a do mais antigo entre esses débitos, tá? Os valores de parcelas de empréstimo consignado declarados no E-Social, mas não recolhidos dentro do prazo via FGTS digital, irão aparecer na tela de consultas do empregador como irregular? Então, a resposta é não. Então, a FGTS digital vai exibir apenas as informações referentes aos débitos que foram gerados, das guias geradas e pagas. Então, esses dados estarão disponíveis nos relatórios. E o controle da regularidade dos débitos é responsabilidade da Dataprev e das instituições financeiras. Aqui para a próxima pergunta. É possível pagar o mesmo débito de consignado mais de uma vez no FGTS Digital? Então, a guia do FGTS Digital, ela já tem mecanismos ali para evitar o pagamento em duplicidade da mesma guia. Mas, se o empregador gerar duas guias com aquele mesmo trabalhador e o mesmo valor de consignado, aí sim ela consegue fazer o pagamento em duplicidade. Então, cuidar, que é um ponto de atenção, para que vocês, né, verifiquem sempre aí se a guia já foi paga, se o trabalhador já foi contemplado em outra guia. E se porventura acontecer, aí o empregador vai fazer a regularização com a instituição financeira. Fez, digamos, em duplicidade, ele vai contatar a instituição financeira por esses canais que estão sendo construídos, para que possa verificar quais são ali as opções que ele vai ter, talvez estorno do valor, um pedido de duplicidade, né? Então, isso ainda não está bem definido, mas aí, se acontecer, é o empregador que vai regularizar junto à instituição financeira. Então, a próxima pergunta. Como retificar o número do contrato de empréstimo consignado caso tenha sido informado incorretamente e a guia já foi paga? Então, nesses casos, o erro ele vai ser identificado pela Dataprev e pelas instituições financeiras, que são as que validam. E o empregador precisa novamente entrar em contato com os canais das instituições para obter informações de como que ele vai fazer essa regularização. É, bom, ainda aqui, a partir do dia 25, vai ter a opção do empregado fazer a portabilidade entre os bancos, né? Então, aqui fala. Ah, perdão, aqui, ó, corrigido. Vai ter a opção dele fazer a portabilidade entre os bancos dia 1º do 6. 6 do 6, aí, corrigindo. E aí, no relatório, ele vai aparecer um número de contrato diferente, mas isso daí vai ser atualizado também para vocês lá no portal Emprega Brasil, quando isso acontecer, o número do contrato. Então, ficar atento que às vezes o número do contrato ele pode ter alterações aí a partir desse momento que abra a opção de portabilidade. Próxima pergunta. O que o empregador deve fazer se o empregado for desligado logo após a contratação do empréstimo consignado? Então, se ele for desligado após a contratação e se tiver saldo de salário na competência, o empregador vai fazer da seguinte forma: se ele teve a notificação via DET ou está disponível lá no portal Emprega Brasil, ele vai fazer a retenção da competência ali na competência de desligamento. Então, ele vai fazer a escrituração desse empréstimo e incluir a rubrica do consignado. Agora, se por acaso não estiver no portal Emprega Brasil, aí o empregador não faz essa retenção, ele vai fazer apenas quando estiver lá no portal Emprega Brasil. Então, a parcela desse empréstimo, ela vai ser recolhida juntamente com os débitos rescisórios de FGTS na guia do FGTS digital. Então, se estiver no portal, faz o recolhimento, né? Faz ali a retenção e já inclui na guia. E se não tiver no portal Emprega Brasil, aí, nesse caso, não vai fazer essa retenção. Como que será o acesso pelos escritórios de contabilidade ao portal Emprega Brasil? Então, é feito pela conta Gov, né? E permite o cadastramento
de outras pessoas aí. Vocês podem fazer a outorga dos poderes, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Aqui mais um ponto de atenção, então, sobre a retenção, né, das parcelas do empréstimo consignado. Ela não é facultativa, ela é obrigatória. O empregador precisa fazer essa verificação lá no portal Emprega Brasil e fazer a retenção, né, e também a informação no e-social. E caso o empregador deixe de fazer o desconto em folha ou não faça o recolhimento até a data do vencimento, estará aí sujeito a essas sanções que serão divulgadas em breve aí, né, pelo órgão responsável, que é o MTE. Então, trazendo para vocês aqui os canais de atendimento, em caso de dificuldades ou dúvidas, os canais que vocês podem acessar. Então, no caso de dúvidas relacionadas a CTPS digital, é o telefone 158 ou ouvidoria do MTE. Dúvidas aí ou dificuldades sobre o DET, o atendimento é via formulário eletrônico. Dúvidas sobre o portal Emprega Brasil, também 158 ou ouvidoria do MTE. Sobre o e-social, aí temos o 0800 e o portal de informações. Sobre o FGTS digital, também portal de informações, né? Vai ficar disponível aí para vocês na apresentação. E na página da Caixa, onde vocês também podem obter maiores informações. Aqui trazendo um pouquinho da legislação, né? Todas as leis e portarias envolvidas se quiserem pesquisar um pouquinho mais. E aí vamos abrir o espaço para dúvidas. Aí fica agora aberto para vocês, se quiserem, né? Tem alguma outra coisa sobre esse assunto, né? Lembrando que nosso objetivo aqui é basicamente falar sobre o crédito do trabalhador. Se tiver alguma outra dúvida, vocês fiquem à vontade para trazer. E eu vou deixar aqui na última telinha já para que vocês, se por acaso não fizeram o registro da sua presença, por gentileza façam. Isso reforça para os nossos gestores também a importância desse momento para a conversa, tanto sobre o crédito do trabalhador, e talvez trazer mais alguma atualização para vocês, quanto para outros assuntos, tá bom? Então vai ficar aqui na telinha e aí Uhum. ficamos aqui à disposição para vocês por mais uns minutinhos para eventuais dúvidas. Maria Lúcia, quero te agradecer já inicialmente aqui, né? Só agradecendo aí pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra à nossa diretora secretária-geral, que é a Elisete Ferreira de Carvalho, diretora aqui do Sescap Paraná, que ela vai intermediar aí algumas perguntas que chegaram pelo chat, tá bom? Bom dia, Elisete, tudo bem? Oi, bom dia, Cileide, bom dia, pessoal. Bom dia, Maria Lúcia, e desde Bom dia. já agradecer pela disponibilidade e pela clareza da sua apresentação. E acho aqui que cabe a gente até fazer um comentário por conta da nossa profissão e do papel do SESCAP, que representa os escritórios de contabilidade. É bem importante que a Caixa, como ente público, né, que intermedia toda essa situação, nos ajude no sentido de que é mais uma obrigação que vai terminar recaindo pro contador. A gente está vendo a seriedade que isso vai representar na omissão de recolhimentos, nos atrasos, na burocracia. E aí, nós, como profissionais de contabilidade, não podemos simplesmente entender que isso seja uma obrigação nossa sem a nossa contrapartida, sem termos a nossa contrapartida, né, da nossa responsabilidade. Então, é importante que os colegas que estão aqui conosco percebam, já que nós seremos convidados, né, a ter que participar desse processo, que a gente saiba negociar de forma justa e correta. E acho que aí o próprio trabalho que a Caixa vem fazendo em prestar esse esclarecimento para a gente, é bem importante que isso chegue para os nossos clientes. Então, assim, eu acho que esse comentário aqui é extremamente fundamental para que a gente não coloque aí mais um peso nas nossas costas e termine fazendo as coisas de uma forma insatisfatória e omissa, às vezes, por achar isso não é problema meu. É um problema nosso, faz parte do nosso trabalho, e vamos então sentar com o nosso cliente e colocar na ponta do lápis o que isso representa e regular nossos contratos, tá? E aí, Maria, eu diria para você o seguinte: a gente tem aqui algumas perguntas dos nossos colegas, que eu vou começar lá pelo início do nosso chat, trazendo a pergunta da Jennifer. Deixa eu me ver aqui.
A Jennifer traz para nós assim: tive algumas situações que a pessoa está na experiência e a Caixa negou. Isso só é possível se estiver mais de 90 dias na empresa? Tá. E na sequência ela pergunta ainda. A outra é que consignado contemplado também foi negado devido ao empregado estar na experiência. Sabe dizer algo sobre isso? Bom, então assim, a oferta do consignado, ela fica a critério da instituição financeira. Então, essas ofertas ocorrerão em sistema de leilão, né? Então, o trabalhador entra no aplicativo e ele vai ali simular o empréstimo e as instituições vão fazer alguma análise, né, desse empregado. Então, pode variar conforme a instituição. Mas se a mensagem que deu lá foi de impedimento já para a pessoa fazer até a simulação, seria bom ela verificar quais são as classes desses trabalhadores. Lembrando que a gente comentou lá, né, que algumas não estão contempladas, algumas categorias, como no caso de aprendiz, de intermitente, né? Então, verificar se estão corretas essas categorias, se o trabalhador realmente está dentro de uma dessas categorias, também verificar como que está no social, se a informação está correta. Ainda, como a gente viu, é possível que o trabalhador tenha apenas um empréstimo por vínculo empregatício. Então, se ele já tem um consignado no formato anterior, é impeditivo, estava impeditivo para que ele fizesse a contratação desse. Então, a partir agora do dia 25, fica disponível para que ele possa migrar do empréstimo consignado no formato anterior para o novo junto à instituição onde ele fez o consignado. Então, como ele não pode ter dois, se ele já tinha um no formato anterior, o novo ele realmente fica impedido, pode dar essa mensagem de impedimento lá no aplicativo. Ok. A Daiane também faz uma pergunta que, assim, quem não recebe a oferta pelo aplicativo pode ir direto na Caixa para estar aderindo ao empréstimo? Acho que está um pouco dentro disso que você falou, né? Mas, enfim. Ele tem a opção, a partir agora do dia 25, abre também essa possibilidade de fazer a contratação diretamente junto à instituição. A diferença é que dentro do aplicativo da CTPS Digital, ele tem esse sistema de leilão, então ele vai verificar várias ofertas, mas também pode fazer a contratação diretamente pelo canal da instituição financeira. Ok. E para os empregados, é a pergunta do Adriano Rossetti, para os empregados que optaram esse mês, já vai ser feito desconto na folha do mês 4 de 2025 ou só a partir da folha do mês 5 de 2025? Só a partir da competência de maio. Então, o empréstimo consignado ali naquele primeiro momento, de 21 de março a 20 de abril, o desconto é só na competência de maio. Ok. A Camila Cleman pergunta: bom dia. Na relação de trabalhadores que solicitaram empréstimos, temos ex-empregados que já saíram da empresa meses anteriores. A empresa precisa fazer algo, como comunicar à instituição financeira? No e-social já temos a rescisão transmitida no prazo. Ok. Então é só excluir da guia. Porque aí ela já fez a comunicação do desligamento, então nesse caso ela vai usar a guia lá, a parametrizada, e faz a exclusão da guia. Não é mais devido. Agora, a partir do momento do desligamento, a responsabilidade passa a ser do trabalhador com a instituição financeira. Ok. Aqui tem alguns comentários, eu vou colocar aqui só para esclarecimento, mas assim, que seria para ver o extrato entre dia 21 de um mês e 25 do outro, né? Para saber, então, sobre os eventuais descontos. Bom, Mas, oi? Isso, né? a informação ela fica disponível no portal do Emprega Brasil do dia 21 agora, né? Então, os contratos feitos de 21 de março a 20 de abril ficam disponíveis para que o empregador faça a verificação do dia 21 a 25, ou seja, já está Uhum. disponível, né? Hoje, dia 23, já está disponível lá no portal do Emprega Brasil para que ele verifique e faça as retenções. Só que essa informação, ela fica disponível
por um tempo ainda indeterminado, vai ficar por um longo prazo lá disponível para ele. O Ah, ideal tá. é que ele faça essa verificação até o dia 25 para que ele possa se organizar e fazer ali o desconto, né? E gerenciar ali até algum adiantamento, alguma coisa assim, para que ele tenha condições de fazer o desconto ali dessa parcela no salário do trabalhador. Ok. Deixa eu ver aqui, o Ricardo fez aqui. Se o sistema não atualiza o consignado, se atrasar o pagamento, então é melhor sempre gerar duas guias. FGTS e consignado em guias individuais. Eu acho que isso você até colocou ali na parte Fica, das perguntas. fica a critério daí da empresa, como a empresa preferir. Lembrando que o FGTS, né, reforçando mais uma vez, o FGTS ele pode até não fazer o pagamento, pode deixar para um momento futuro, mas o consignado, visto que ele já reteve esse valor do trabalhador, ele já fez o desconto, ele obrigatoriamente tem que fazer o repasse ali até o dia 20 na guia do FGTS digital. Maria Lúcia, então, digamos assim, a gente tem que observar e acessar o Emprega Brasil, o E-Social, o FGTS Digital e mais o quê? Mais Seriam portal. isso. E assim, lembrando que isso vai acontecer quando tiver um trabalhador daquela empresa que fez adesão ao empréstimo aí do crédito trabalhador. E o empregador vai receber via DET. Então, sempre que acontecer de um novo empregado, né, fizer a contratação, ele vai receber aí essa comunicação via DET. Então, bem importante que eles façam esse registro lá, né? Façam esse cadastro de em qual e-mail que eles querem receber essa notificação, porque facilita muito também para o empregador, né? Então, ele é informado toda vez que um novo empregado tiver realizado essa opção aí do crédito consignado. É bem importante essa colocação que você traz, porque o contador, o profissional responsável, né, pela empresa na geração de todas as guias e administração da folha, ele também teria que combinar com o empregador se o e-mail dele fica lá como acesso, até porque de repente o empregador não acompanha, não olha e deu problema, né? Então, aí é a nossa responsabilidade de ter essa coisa bem esclarecida, né? Bem Aí interessante isso. fica a critério de vocês. Aqui da Juliana Zimmermann, deixa eu ver aqui. No caso de rescisão, aliás, da Heloísa Reis, em caso de rescisão, a rubrica deve ser diferente da rubrica do desconto mensal? Não, não é a mesma. A mesma, tá, ok. E a Lucimere pergunta: não entendi se todos os empregadores são obrigados ou se tem que fazer um cadastro prévio. Então, a partir do momento que está disponível para todos os trabalhadores, né? Com CLTistas, passa a ser uma obrigação. É uma obrigação, então, do empregador fazer esse acompanhamento, a retenção e o pagamento na guia do FGTS Digital. Não é facultativo, é Ah, obrigatório. tá. Por isso aí o DET, né, de acompanhar todas essas comunicações, né? E em caso, a Juliana Zimmermann também pergunta, e em caso de múltiplos vínculos, o empregado tem direito a um crédito em cada registro, mas acho que você já explicou também. Exato. Uma possibilidade de empréstimo aí consignado por vínculo empregatício ativo. Ok. A Paola Lavigne, ela pergunta, não entendi o que é essa escrituração, como faz? Ela disse que não conseguiu pegar a live do começo, A tá? escrituração é basicamente prestar a informação no social. Então, fazer a comunicação lá no social. Seria isso. Ok, ok. Gente, acho que, deixa eu ver aqui, também tem a Tatiane que pergunta aqui, ontem acessei o portal Emprega Brasil e ainda não estava funcionando, mas aparecia o CNPJ da empresa. Hoje estou acessando, porém não aparece o CNPJ da empresa. Preciso fazer algum processo para habilitar o CNPJ? Olha, se ela já tem conhecimento que algum empregado dela tem um consignado, realmente não está aparecendo lá, o ideal é que ela acesse um dos canais ali de atendimento. Isso, ok. Tá bom? É, a, a Thaisa pergunta ainda: se o empregado estiver com saldo insuficiente para o desconto da parcela do empréstimo, a empresa poderá descontar o valor parcial e o empregado que deverá pagar diretamente ao banco responsável? Sim, pode. Pode fazer o desconto parcial.
Nesse caso, a gente até viu numa telinha ali que ela tem que só comunicar ao trabalhador que foi feito o recolhimento parcial, ou até em alguns casos que não foi feito o recolhimento naquele mês, e aí o empregado ele tem essa responsabilidade de fazer a regularização de instituição financeira, mas o empregador precisa fazer essa comunicação de que não foi feito o desconto. Ainda sobre esse assunto, a gente traz aqui uma possibilidade, né? E que está disponível lá no tutorial de crédito do trabalhador, disponível no site do MTE, a possibilidade de fazer a. Aqui eu vou ler para vocês para ficar bem claro exatamente como foi extraído lá do portal. Que em caso de férias ou outras antecipações, como adiantamento de salário, o empregador poderá provisionar recursos para garantir saldo suficiente para efetivação do desconto da parcela do empréstimo do empregado no momento do fechamento da folha. Então, também existe essa possibilidade já divulgado, né, aí, e disponibilizado pelo MTE, de fazer um provisionamento desse valor. Então, porque a empresa já vai saber com bastante antecedência quem são as pessoas que têm aí o consignado, e aí ela pode fazer esse provisionamento já na folha daquele mês para não ter risco já, né? O objetivo é justamente esse, não ter risco de não ter salário líquido no momento de fazer o desconto. Então, ela pode fazer esse provisionamento. Ok. O Samuel Fernandes pergunta assim: tem uma notificação de empréstimo, porém o colaborador pediu demissão no dia 18 de abril. Devo recolher? Acho que. Ele vai fazer a verificação lá no portal Emprega Brasil. Então, a gente teve uma telinha até que falou sobre isso. Se estiver disponível lá, ele vai fazer essa retenção e fazer o pagamento da guia contemplando esses valores. Se não estiver disponível lá, aí ele não faz o recolhimento, é conforme o que está no portal Emprega Brasil. Ok. E ainda, não sei se dá tempo, mas vamos lá, ainda aqui, a Eduarda Miserski pergunta: nós temos aqui um caso que o colaborador foi demitido em 1º de março e fechou o contrato em 11 de março, em um consignado, e está constando a relação no DET. Como fica essa situação? Eu não tenho mais como descontar esse valor da pessoa. E eles são CLT, e na experiência aparece determinado. Bom, nesse caso, como o empregado já foi desligado, pelo que eu entendi, ela vai só fazer a exclusão da guia, porque ele já está afastado, né? Ah, tá. E ali a Jennifer falando, né? Acho que no caso a Jennifer que fez a pergunta no início, que provavelmente os funcionários são CLT e como foi colocado contrato de experiência, ele aparece como determinado. Isso dá diferença, né? Ok, sim, sim, aham. Porque aí é outro tipo, é outra categoria, então. Outra Sim, categoria. Ok. pode interferir, sim. Tá, ok. Deixa eu ver aqui se temos mais aqui. A Elaine Zanardini Miranda diz assim: já recebemos no DET e verificamos no Emprega Brasil os empréstimos de trabalhadores de várias empresas de escritório. E o que temos visto é que o percentual de juros está relativamente alto. Além disso, aparece um valor liberado e um valor de empréstimo. A dúvida é o que significa cada um desses valores. Bom, então assim, quanto à taxa de juros, o sistema ali é de leilão. Então a gente vê que as taxas elas variam bastante até. É sugerido aí, quem quiser pode fazer o teste, mesmo que não tenha intenção de fazer a contratação de empréstimo, é bom para conhecer a ferramenta e até no caso dos empregadores e escritórios, para poder prestar, né, esse auxílio para os seus trabalhadores. E pelo que a gente tem visto, essas taxas elas variam bastante mesmo. Então, no meu caso mesmo, recebi algumas propostas ali com taxa de 1,67, outras de 4%. Então, vai variar muito conforme as instituições ali que vão fazer as ofertas para você. E não ficou boa uma oferta, você pode refazer, reenviar, porque como a gente comentou, mais bancos eles estão entrando aí nessa operação. No início, Uhum. logo que foi disponibilizada essa operação de crédito, eram 21 bancos. E hoje a gente está em 66, e a expectativa é que chegue aí até 80 instituições. Então, quanto mais bancos vão entrando, o normal que a gente imagina é que essas taxas vão caindo. E também lembrar que pode ser que as instituições financeiras
façam uma análise prévia ali do risco daquele trabalhador, tá? Então, isso também pode impactar na taxa. Ok. Eu quero ver com a Cileide, ainda temos aqui várias perguntas. Cileide, você acha que podemos seguir? Isso. Essas perguntas que estão ali, você pode transmitir para Maria Lúcia, acredito que agora já dê para responder, mas agora a gente encerrou as perguntas pelo chat, tá? Então, as que já estavam ali serão respondidas aí, tá bom? Que está chegando mais, eu não estou conseguindo controlar até É, qual. nós Quanto mais. já fechamos aqui, eu Ah, tá. vou, Então vou te posso informando seguir. também. Ok. Pode seguir, aham. Então tá. A Eduarda, Obrigada. eu acho que a Jennifer, acho que ficou claro para a Jennifer, né, que ela diz aqui que era o complemento de que o contrato de experiência é como determinado e eles acusam que deve estar como indeterminado. Ok. A Eduarda Miserski, ela diz o seguinte: aqui tinha um consignado na outra modalidade e conseguiu fazer nesse novo formato também. Já não tem mais margem disponível, acho que é só uma colocação aqui, né, da margem. E a Ana Paula Becker diz assim: tem uma rescisão, né, pedido de demissão cumprido pelo empregado, o contrato encerra em 27 de abril, o pagamento vai ocorrer dia 2 de maio e já tem informação do empréstimo. Devo descontar o valor da primeira parcela na rescisão? Qual que é a data? A rescisão, ele está cumprindo aviso. O contrato encerra dia 27 de abril. A empresa vai pagar a rescisão dia 2 de maio, tá? E ele já tem informação do empréstimo que deve ser descontado, o valor da primeira parcela. Pode fazer na rescisão? Sim, precisa fazer o desconto. Nesse caso, vai precisar fazer o desconto. Tá. A Gabi pergunta: bom dia. Para funcionários que têm antecipação de FGTS, gera algum impedimento? Não, não gera. O impedimento seria se ele já tiver uma modalidade do empréstimo consignado no formato anterior. Aí ele não consegue contratar por esse novo formato, porque é apenas um por vínculo, né? Então aí ele vai poder fazer a migração agora a partir do dia 25 dentro da mesma instituição. Então, ele do anterior para o novo, lembrando que a taxa de juros ela vai precisar, a instituição vai precisar manter a mesma taxa ou uma taxa menor nessa migração. Ok. A Lanai Freitas coloca aqui: como proceder o desconto em caso de pedido de demissão? Mas acho que já está, né, Acho, respondido. acho Já que está, já já está tratamos, claro. né? Tá ok. Wesley Ricardo, empregador construtora, que é interessante, com empregados alocados no CNO, estão com erros na CTPS digital informando não é possível fazer a simulação de empréstimo, pois você não possui vínculo trabalhista com carteira de trabalho assinada. Bom, então tem que dar uma verificadinha como é que está a categoria lá no E-Social, se é uma das categorias que a gente passou ali que estão contempladas, né? Então verificar se os trabalhadores são dessa categoria, se a categoria está correta no social, se ele já não tem um consignado no formato anterior. Se tudo isso estiver certo, vai ter que daí o trabalhador entrar em contato com um daqueles canais. Porque o CNO é de obra, né? Que você termina fazendo o recolhimento alocando na obra. E isso não é impeditivo. Isso não seria impeditivo. Não é isso, Maria Depende, Lúcia? não é impeditivo, o que vai depender é de qual a Da categoria situação dele. dele. Isso. Da categoria dele. E no caso, o Antônio Carlos pergunta, Antônio Carlos Scott, no caso dos empregados de férias, como será realizados os descontos? Bom, esse último item que a gente trouxe, que está lá no site do MTE, ele fala sobre a provisão. Então, Ah, no tá. mês de férias, existe essa possibilidade de fazer o desconto ali, já fazer a provisão, né, para que tenha saldo, né, de salário líquido lá para fazer o desconto. Essa provisão que você diz já faz da própria férias. Adiantamento do Adianta desconto. o Uhum. desconto. Uhum. Tá. O Luciano Potmeier pergunta: em caso de afastamento ao INSS, no começo de uma competência, como ficará o desconto na folha e o recolhimento durante o mês devido não ter remuneração suficiente? Então, nesse caso, ele não vai fazer o recolhimento, porque ele já vai prestar informação de que aquele empregado ele está afastado, né? Então, aí nesse Ah, caso, tá. não tem o recolhimento naquele mês, naquela Então compra. as parcelas vão sendo postergadas aí.
Exatamente. É porque a gente entende que ali é uma suspensão de contrato, né? Isso. Então, aí, nesse caso, ele exclui o consignado da guia, lembrando que sempre que ele não faz o recolhimento ou faz um recolhimento parcial, ele precisa comunicar o trabalhador, e aí o trabalhador tem essa responsabilidade de fazer a regularização com a instituição financeira. Ok, o Éder aqui também faz essa referência, né, sobre o INSS, acho que já está bem explicado. O Samuel Fernandes também pergunta sobre INSS e férias, como proceder, acho que já está respondido. O Fábio pergunta assim, no caso de rescisão, o empregador tem que descontar 30% do saldo da rescisão ou apenas a parcela mensal? É só a parcela. Só a É só a parcela. parcela. Isso. E dependendo se no dia que ele for consultar estiver disponível lá no portal Emprega Brasil também. É, Vai depender disso. ok. O Luiz Fernando, o portal do Emprega Brasil, os empregadores precisam de procuração para contabilidade? Acho que também já foi Depende, respondido, né? né? O empregador pode fazer outorga de poderes, então depende de quem que vai fazer a consulta lá. Aí pode atribuir aí também essa possibilidade de fazer a consulta para outras pessoas, tanto pessoa física quanto jurídica. Jurídico, ok. O Anderson Leal pergunta assim: tivemos um caso de um funcionário que não conseguiu seguir com a solicitação de empréstimo, pois o sistema acusou a seguinte mensagem: sua condição atual não permite empréstimo. Verificamos a categoria e está tudo certo no e-social. Nesse caso, ele deve entrar em contato com o 158 mesmo, para obter mais informações? Dá uma olhadinha só se ele já não tem uma modalidade de consignado no formato anterior, porque também é um impedimento, ele só pode ter um por vínculo. Então, aí, se for o caso dele já ter um consignado no modelo anterior, a opção é ou continua como está, ou migra a partir do dia 25, faz aí, migra para essa nova modalidade junto à instituição financeira. Ainda assim, se ele não tiver um consignado no formato anterior, aí sim, um 58. Ok, estamos acabando aqui. Maria Lúcia, a Lucimeire Rosa pergunta: a empresa já tem convênios de empréstimo com alguns bancos. O empregado pode fazer 2 empréstimos consignados de instituições financeiras? Não. Então, desde que foi lançada essa nova modalidade de empréstimo, né, de crédito consignado, o anterior para novos contratos foi descontinuado. Então, novas contratações só nesse novo formato. O que já estava contratado anteriormente, pode o trabalhador manter naquele mesmo formato, ou ele pode migrar para esse novo formato. Mas é apenas uma operação de empréstimo consignado por trabalhador. Ok. O Rodolfo aqui, ele colocou 8 minutos atrás que ele não entendeu. Pode descontar nas férias, pois a mesma será paga antecipada, não tendo saldo de salário no mês? Mas acho que é a Bom, provisão que você falou, né? voltamos a essa possibilidade da provisão. Exato. Ok. O Éder Rosa ainda faz o comentário: as parcelas são fixas ou tem variação? Parcelas são fixas. Ok, Maria Lúcia, terminamos aqui Maravilha. a maratona do chat, mas foi muito bom, bem Foi esclarecedor e você maravilhosa e prestativa conosco, viu? Com paciência com a Imagina, gente, com tá? certeza. Me permita só fazer uma última verificação. Vai ficar gravada essa nossa conversa? Sim, aham, só eu ia falar isso no final também, né? Então já quero aproveitar aqui, né? Agradecer a Elisete por ter intermediado aí essas perguntas, né? Tivemos bastante questões. Aí você deixou os canais lá também, para quem tiver outras dúvidas, tem os canais lá que você já deixou na apresentação. Eu peço desculpas ali, que no começo nós tivemos um probleminha pelo canal YouTube, mas aqui pelo Zoom ela está totalmente gravada. A gente vai disponibilizar ela na íntegra, né? Inclusive com essas perguntas e respostas que foram aqui no final, tá bom? Obrigada, Maria Lúcia, e a tua equipe aí de técnicos da Caixa Econômica. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, tá bom? Obrigada, gente. Excelente, Obrigada a todos excelente. também pela participação. Oi, Excelente. É Elisete. importante a gente dizer para Maria Lúcia que com certeza a gente vai querer ela de volta aí, né? Porque começando todo esse movimento, as dúvidas vão surgir. Teve É pessoas verdade. que não conseguiram estar aqui hoje, né?
Então, com certeza, a gente vai contar aí com você para dar um novo suporte para a gente, tá bom? Tá bom, gente, contem conosco. E nós Tá. agradecemos muito, eu aqui, toda a equipe da FGTS, da Caixa, né, os meus colegas que estão aqui comigo também. Agradecemos muito aí por vocês, né, tão prontamente organizarem esse evento. A gente sabe que foi tudo muito rápido por conta aí, né, de estarem acontecendo ali, os prazos já estão chegando para acompanhamento dos empregadores. Então, a gente agradece demais aí por esse canal, né, toda essa organização para que a gente pudesse trazer esse assunto aí para os empregadores. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Até uma próxima, tá? Tchau, Até. tchau. Tchau. Até. Tchau.